Fala galera, jogaço de Alabama em LSU. Alabama saiu com a vitória, né? Uma larga vitória, um placar muito elástico. Mas, assim como todo Alabama e LSU, foi um jogaço. E esse é o breakdown que a gente vai fazer do college football essa semana, tá legal? Bom, logo nessa primeira jogada do jogo aqui, né? A gente vê o Mirror se livrando da bola, completando um passe maravilhoso na sideline. Assim, ele simplesmente salvou a jogada, porque falha de proteção, né? A gente vê o running back saindo para a esquerda do ataque, né? No blitz pickup, check down, mas o que acabou acontecendo aqui é que passou um jogador de linha defensiva, né? Livre, sem ser tocado. Isso no nível de futebol universitário é algo surreal, se a gente parar para pensar que a linha ofensiva falhou dessa forma, né? Alguma jogada diferente aqui devia estar para rolar. A gente vê o center fazendo como se fosse um jump set, um bloqueio de corrida. Enfim, não dá para a gente saber qual era o desenho da jogada. Eu só sei que ela não foi muito bem desenhada, não. Ele acabou se livrando da bola aí. Então, no nível universitário, isso aí chama atenção negativamente. Bom trabalho do Mirror aí se resolvendo com as pernas, assim como nessa jogada, né? Ele leva para o touchdown, uma big play. A gente vê que Alabama esse ano tem feito algo muito parecido, né, com o que o Wake Forest estava fazendo no passado. Então era assim, o Wake Forest eles rodavam o option, certo? Com o running back, caso, né, o QB puxasse essa bola, o running back ele virava um bloqueador extra. Inclusive ele bloqueava o defensive end. Alabama fez isso algumas vezes nessa partida, tá? Erro grave de cobertura aqui, né, de Alabama. A gente vê Alabama jogando potencialmente uma marcação individual. A gente vê todos os DBs, né, tem um DB bem aqui embaixo na linha do vídeo marcando o first down, protegendo o first down, isso é bem comum. Né? A gente vê a ausência de force player aqui. Então a gente vê 6 jogadores na linha defensiva, um defensive back ou linebacker aqui recuado, mas não tem nenhum force player para forçar essa corrida de volta. E quando a gente joga man coverage, né, já falei sobre isso algumas vezes, uma das maiores dificuldades é que o force player faça essa função, né, de forçar a corrida de volta para dentro. A Alabama acaba pagando o preço aí por essa falha. Boa cobertura de punch aí, retorno de punch, né, de Alabama. Quando a gente fala em retorno de punch, a gente pode resumir de duas formas. Ou o time que está retornando vai rushar, ou seja, ele vai tentar impedir que esse chute saia, tá? Ou ele vai bloquear, certo? Ele vai bloquear, proteger o bloqueador, né? Então a gente vê que a Alabama rusha 2 jogadores, né? Só para garantir que o punter não vai fazer nenhuma jogadinha engraçadinha, nenhuma trick play. Mas essencialmente a gente vê que os jogadores de Alabama eles estão bloqueando o front de LSU. Então bloqueado, 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 né? Bloqueado no topo, aqui é um bloqueador extra, certo? Então a gente vê que isso acontece. E por causa desse cenário, né, a gente vê que o retornador tem bastante espaço para trabalhar, todo mundo está ocupado. Óbvio que ele faz um excelente trabalho, né, correndo com a bola, mas de uma forma geral os bloqueios foram bem desenhados para que isso acontecesse. Jogada 4 verticais, né, a gente vê esse tipo de vertical, né, com tight end, passe muito bonito, um catch mais maravilhoso ainda, né? A gente quando lança essa vertical contra 2 safeties altos, a gente está pensando em uma bender, né, do wide receiver do lado curto do campo. Contra um safety alto, a gente está pensando em stretch. Então eu vou correr down the hash, perdão, eu vou correr down the hash, eu vou correr down the hash, certo? Para estressar esse safety alto, ele tem que tomar uma decisão para onde que ele vai expandir. Né, o tight end faz isso, o QB faz um play action, encaixa uma bola maravilhosa ali antes do safety, big play coloca LSU na linha de 40. Nesse momento, o placar está 14-6 para Alabama, né? A gente vê a Alabama forçando um fumble aí e mais uma falha de proteção, pessoal. Então falamos logo na primeira jogada da análise, né, sobre uma falha de Alabama na proteção de passe e agora uma falha de LSU, certo? Então a gente vê uma falha grave aqui. Então a gente tem 5 jogadores de linha ofensiva, a gente tem um tight end e um running back. Potencialmente,
A gente bloqueia, numericamente, a gente bloqueia até 7 jogadores. Então, a gente dá conta desses 6 jogadores da caixa e mais qualquer um que vier do perímetro, algum creeper, alguma coisa desse tipo, tá? E o que a gente vê é que uma simples blitz de Mike acaba ocupando o gap e não tem ninguém para fazer essa proteção. Então essa proteção, né, a gente vê que o center ele simplesmente desliga do Mike, né, e o running back também não bloqueia o Mike. Então em jogar, ele vai lá fazer um chip. Então em jogadas de proteção de passe, né, a gente chama isso de half slide, então metade da linha está vindo para um lado, outra metade para o outro. Normalmente o running back ele é responsável de 1 para 2 desses linebackers. Quando isso não acontece, a gente chama de 5-man protection. O running back ele sai numa rota e um desses jogadores acaba sendo responsabilidade do QB. O que me chama mais atenção é que isso aconteceu com o Mike, né, com o middle linebacker. Então, assim, na verdade, o Will linebacker, né, o Mike está bem aqui, esse é o Will. Quer dizer, um inside linebacker. Né, a gente vê que nenhum dos linhas ofensivas ali se preocupou em bloqueá-lo e muito menos o QB preocupou em queimar essa pressão. Aí falha gravíssima quando a gente fala no nível de college football. Né? A gente vê uma jogada muito legal aqui do Mirror. Então o que a gente vê? A gente vê trips na hash, né? Trips número 3 está na hash, então a formação entre aspas, né, condensada, e essa formação coloca bastante estresse na defesa, pois o Mike, né, ou qualquer jogador que esteja cobrindo o número 3, ele precisa tomar uma decisão se ele vai cobrir o número 3 ou vai jogar o passe. Né? Isso aqui é um RPO. O Mirror está lendo o seguinte, é uma hit, certo? Ele vai ler essa hit. Se o Mike expandir para lá, ele vai correr atrás desse running back que está liderando para ele aqui. Se o Mike ficar parado e jogar a corrida, ele vai lançar essa hit que, teoricamente, vai estar aberta. Então a gente vê que o QB pega a bola, 1, 2, a hit está fechado, take off. Certo? Mais uma vez, ó. 1, 2, a hit está fechada pelo Mike, take off, com o running back liderando. Isso aqui, né, é manipular números, manipulação de números, certo? Então a gente está colocando jogadores em conflito. E é exatamente essa mesma jogada aí, ó. A mesma coisa, eles voltam com a mesma jogada quase que em sequência, tá? 1, 2, vou ler a hit. 1, 2, não achei nada. Vou correr essa bola para touchdown, explorando os números que eu tenho. E Alabama, nesse momento aqui, já está dominando por 3 posses de bola. Split backs, um dos running backs sai da caixa e o Miracle corre mais uma vez, leva mais uma bola para TD numa draw play, né? numa lead draw ali. Então o que a gente vê? Exatamente o que os comentaristas desenharam aqui. A gente manipula um linebacker, a gente vai adicionar o running back no outro gap. Então isso aqui essencialmente vira uma counter play, certo? Com o running back liderando para o segundo nível e o Milroy ele simplesmente tem que correr em linha reta e usar a velocidade dele, que é o que ele faz de melhor. 35-6, né? Nesse momento para Alabama, um placar super elástico, 7 minutos e 50 no relógio. LSU lança essa interceptação aí e assim vai colocando fim na esperança aí de LSU de virar essa partida. Alabama, né, nesse momento já está jogando com o quarterback número 2, certo? 2 minutos para o final do jogo. Running back entra andando na endzone, que a gente vê que essencialmente assim como a gente viu uma falha de Alabama, a gente viu uma falha de force players. Então, LSU potencialmente jogando em man, como é que a gente sabe? Esse Tyrande cruza a formação, a gente vê claramente que esse camarada ele está seguindo o Tyrande. Então, eles perdem o poder ou a habilidade de forçar essa bola. Eles deixam isso na mão do defensive end, que é uma função difícil. Esse linebacker está fazendo scrape para tentar equilibrar os números com essa corrida, né? Com esse estilo de bloqueios. E aí LSU coloca mais pontos no placar para aumentar ainda mais a vantagem. LSU, né, acaba fazendo mais um touchdown no finalzinho da partida e Alabama ali ajoelha e acaba vencendo a partida num placar elástico, mas recheado aí de futebol de qualidade. Um abraço, pessoal, até a próxima.